Retomando, colegas, e como eu disse para vocês no final do último bloco, nós vamos agora analisar uma situação de um crime de ameaça cometido no contexto da Lei Maria da Penha. Mas algumas situações são muito relevantes nesse julgado, que não somente a questão da agravante, na verdade, a agravante é mais um ponto incidental, tem outras questões mais relevantes, então peço para os colegas prestarem bastante atenção em alguns pontos conexos que foram salientados nesse julgado e que vão servir para a gente fazer uma revisão importante de alguns temas. Primeira coisa, esse crime de ameaça foi um crime de ameaça, como já disse, cometido no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher por um desembargador. E esse vai ser um ponto relevante também, né? Porque nós sabemos que os desembargadores têm foro por prerrogativo de função, como regra, no STJ, né? Bom, vamos então verificar algumas questões importantes que ficaram assentadas nesse julgado aqui. Olha só o que disse o STJ durante nessa ementa, né? Primeira coisa, então, diz para vocês: imputação ao denunciado, um desembargador do TJRS, da prática do crime de ameaça. Isso é importante, tá? Mais uma questão. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros. Esse aqui é um ponto muito relevante do julgado, colegas, porque o STJ tem posicionamento firmado, tem tese firmada, no sentido de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher nas hipóteses de crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha são presumidas. E o STJ, inclusive, entende que não há sequer necessidade de comprovação de violência de gênero para a aplicação da Lei Maria da Penha. Ou seja, se o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a vulnerabilidade e a hipossuficiência serão presumidas e haverá também uma presunção em relação à violência de gênero. Muito cuidado com isso. Além disso, outro ponto importante desse julgado diz respeito ao chamado protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, sobretudo para quem estuda para magistratura, é a resolução do CNJ 492 de 2023, é uma resolução muito importante que deve ser lida pelos colegas. Eu fiz questão de falar sobre isso, fiz questão, inclusive, aqui de negritar esse trecho do julgado, sobretudo para alertar os colegas da importância dessa resolução, tanto da importância teórica, né, inclusive para concurso público, mas também para a importância prática. Então, percebam que o próprio STJ, nas suas decisões, e isso tem sido cada vez mais corriqueiro, tem utilizado, sim, esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é um protocolo que, basicamente, traz balizas interpretativas, mas também de aplicação da lei de acordo com a igualdade material, justamente considerando, né, essa vulnerabilidade e essa desigualdade histórica que a mulher vive, sobretudo no nosso país, mas ao redor do mundo. Outro ponto relevante. Existe uma alegação defensiva aqui nesse julgado, que é o seguinte: a alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada, pois proferida em um ambiente de discussão acalorada do casal. A questão é a seguinte, colegas, esse também é um outro ponto muito importante. Será que o fato de o crime de ameaça ter sido praticado num contexto de altercação, de briga, ou quando o agente, né, estava com os ânimos alterados, muito irritado, isso justifica eventualmente o afastamento do crime? De maneira alguma, colegas. E isso é muito claro, é muito tranquilo. Esse julgamento aqui, na verdade, nada mais é do que a reafirmação da jurisprudência da STJ. E as razões são as seguintes. Primeiro, o fato de o sujeito ter praticado crime de ameaça numa situação de altercação, de briga com a vítima, né, com o ânimo alterado, de maneira alguma afasta o dolo desse agente, que é o de intimidar a vítima. Nós sabemos que o crime de ameaça nada mais é do que a promessa de um mal injusto, grave, futuro e determinado. E o fato de o sujeito proferir essa ameaça né, essa promessa de um mal futuro justo, injusto e determinado e grave, em um estado de cólera, num estado de irritação, não afasta o dolo do agente. Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de exclusão da tipicidade formal ou da tipicidade material pelo simples fato de o sujeito ter praticado a ameaça, ter feito essa promessa, né, de mal injusto, grave, futuro e determinado, no estado de altercação, de irritação, ou no estado colérico, né, no estado de cólera. De maneira alguma, o dolo do agente continua presente e não há qualquer tipo de exclusão da tipicidade formal material. E um outro argumento muito relevante para essas hipóteses é que o crime de ameaça justamente costuma ser cometido nessas situações. Nas situações em que o sujeito está em estado de cólera, está numa situação de irritação, numa situação de briga, de altercação com a vítima. E se nós fôssemos considerar que sempre que um crime de ameaça fosse praticado nessas condições, ele estaria por qualquer motivo afastado, na verdade, a gente estaria praticamente inviabilizando a aplicação do artigo 147 do Código Penal aos casos concretos, que justamente demonstram as regras de experiência que o crime de ameaça é cometido, via de regra, nesses contextos.
Então, o fato de o sujeito, né, ter praticado um crime durante uma discussão acalorada, ou num estado de cólera, ou num estado de briga, de altercação, em nada afeta a configuração da infração penal. Haverá tipicidade formal, haverá tipicidade material, e aí, evidentemente, né, se ficar demonstrada outra causa de exclusão do crime, tudo bem. Mas o simples fato de o sujeito ter proferido essa ameaça num estado de cólera, de irritação, de briga, não afasta a infração penal. Outro ponto importante em relação a essa questão, colega, diz respeito ao momento de consumação do crime de ameaça. É, o crime de ameaça é formal, não há dúvida nenhuma disso, né? O sujeito não precisa vir a cumprir o mal que ele prometeu. A questão é, o crime de ameaça se configura no momento em que o sujeito profere as palavras, né, intimidadoras, ou no momento em que a vítima se sente intimidada. A questão é, a vítima tem que se sentir intimidada ou as palavras proferidas pelo sujeito, de maneira escrita, de maneira verbal, tem que ter potencial de intimidação. Tem que ser idôneas, aptas a intimidar alguém, ainda que aquela vítima eventualmente não se sinta intimidada. Essa é uma discussão, é a divergência doutrinária sobre isso. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que o STJ não faz diferença sobre isso. O STJ muito claramente estabelece que não importa. Basicamente, o STJ diz assim, ó, o crime é formal, se consumando quando o agente profere as palavras capazes de intimidar, que tem aptidão e idoneidade de intimidar, ou quando a vítima se sente intimidada. Então percebam que para o STJ é irrelevante se nós formos adotar uma ou outra tese. O STJ diz que o crime está configurado igual. E percebam que, portanto, ainda que a vítima não se sinta intimidada, se as palavras proferidas pelo agente, de acordo com o homem médio, né, essa figura do homem médio muito utilizada no direito penal, forem palavras com aptidão ou idoneidade para provocar intimidação, já haverá a consumação do delito. Bom, percebam que aqui no número 10, nós temos justamente aquela questão relacionada à agravante. E o STJ disse, aqui neste caso concreto também, ó, que incide a agravante prevista no artigo 61, inciso 2º da linha F do Código Penal, porque o delito foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar, né? Ou seja, no contexto da Lei Maria da Penha, não havendo bis in idem. Portanto, percebam que, como eu disse para vocês, aquele julgado anterior, que foi especificamente relacionado à aplicação do agravante no caso do crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, lesão corporal qualificada, tal agravante também se aplica nas hipóteses de ameaça. Né? Então, percebam que essa agravante e a inexistência de bis in idem tem muita relação com esses dois crimes. Artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, sobretudo na redação antes da vigência do parágrafo 13, né? E também no crime de ameaça. Não há bis in idem, e os motivos são exatamente os mesmos, tá? Os fundamentos são os mesmos. Algumas informações complementares à ementa que são importantes aqui para a gente fazer a revisão final. Diz para vocês, né? Foi um crime de ameaça cometido por desembargador e, portanto, nós temos que analisar a questão do foro prerrogativo de função. Porque vocês devem estar pensando, né? Mas, Rodrigo, o STF não tinha fixado o entendimento na questão de ordem da ação penal 937 de que somente haverá foro prerrogativo de função se o crime for praticado durante o exercício das funções e em razão delas? Sim, né? Nós sabemos que o STJ, né, o STF estabeleceu que somente haverá efetivamente um foro prerrogativo de função como regra se o crime tiver sido praticado durante o exercício das funções desempenhadas e que tenha relação com essas funções, né? E esse foi o entendimento. Não esqueçam, todavia, que o STJ já tinha posicionamento nesse sentido e novamente reiterou nesse julgado que, em se tratando especificamente de crime praticado por desembargador, que, repito, tem foro prerrogativo de função em relação ao crime comum no STJ, nós não estaremos diante da aplicação pura e simples da tese firmada pelo STF. Por quê? O STJ entende que, se fosse afastado o foro prerrogativo de função de um crime praticado por desembargador, percebam que esse desembargador deveria ser julgado em primeira instância. Só que o julgamento de primeira instância, em primeira instância, seria feito por um juiz de primeiro grau. E esse juiz de primeiro grau poderia, em virtude da ascendência hierárquica existente entre um desembargador e um juiz de primeira instância, ainda que seja uma ascendência hierárquica meramente relativa e, sobretudo, vinculada à questão jurisdicional, mas o juiz de primeira instância poderia se sentir, de certa forma, pressionado, poderia ter a sua imparcialidade um pouco prejudicada. Então percebam que, ao estabelecer o critério da contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal procurou manter o foro prerrogativo de função circunscrito àquelas hipóteses em que o crime, além de ser praticado durante o exercício do cargo, tenha relação com o exercício das funções desempenhadas. Ok, essa é a regra geral, justamente, né, na questão de ordem da ação penal 937. Mas cuidado, porque o STJ decidiu no sentido de reconhecer que, em se tratando de delitos praticados por desembargadores, a competência mantém
se mantém, né, nessa corte, ou seja, no STJ. Ainda que os fatos não tenham relação com o exercício do cargo, e nós estamos diante de uma situação assim, né, evidentemente, que o crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e foi praticado contra a esposa, o desembargador, não tem relação com o cargo dele, desembargador, né, com a função da magistratura. Só que qual é o principal motivo? Foi o que eu disse para vocês. Considerando que o processamento e julgamento do feito por magistrado de primeiro grau de jurisdição vinculado ao mesmo tribunal poderia afetar a independência e a imparcialidade que orientam a atividade jurisdicional. Por conta disso, o STJ mantém o julgamento de crimes praticados por desembargadores, ainda que os crimes tenham sido praticados fora do exercício da função e que não tenham nenhuma relação com ela, no próprio tribunal, no próprio STJ, mantendo, portanto, o foro prerrogativo de função. É uma exceção à regra geral fixada pelo STF. Já dissemos que a ameaça no contexto de cólera ou de altercação não exclui a tipicidade formal material do delito, não exclui o dolo, e, via de regra, o crime é praticado neste contexto, não haveria qualquer lógica, né, em se afastar a infração penal simplesmente porque o crime foi praticado nesse estado de cólera. Percebam que um outro ponto muito importante aqui do julgado é o STJ dizendo expressamente que se admite para o crime de ameaça tanto dolo direto quanto dolo eventual. Cuidado, o crime de ameaça pode ser praticado a título de dolo eventual, tá? E perceba uma outra questão extremamente relevante, que foi o aumento da pena base, né, ou seja, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, porque o motivo do crime foi os ciúmes, então ciúmes é uma situação que enseja o aumento da pena base, segundo o STJ, e também porque o STJ considerou a culpabilidade do agente elevada. Porque se tratava de um magistrado, ou seja, né, que exercia alguém que tinha um cargo público, um alto grau de escolaridade, e ainda ele mencionou expressamente que tinha formação em área psiquiátrica e de psicanálise, além de ter atuado em primeira instância como juiz criminal. Por conta de tudo isso, o STJ considerou que haveria aqui uma culpabilidade exacerbada e também houve aumento da pena nas circunstâncias judiciais do artigo 59 em relação tanto ao motivo, então, tanto em relação ao motivo quanto em relação à culpabilidade. Tá? E não se esqueçam, então, da questão também de se tratar de um crime formal, e até para mostrar para os colegas, percebam que eu havia dito para vocês, que eu ia mostrar para vocês aqui, ó, quando é que o crime se consuma, né? Em relação ao STJ ter o entendimento de ser, eu até vou colocar em vermelho, de ser tanto um contra outra hipótese. Olha só, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, são desnecessário o efetivo temor de concretização. Eu percebo que, embora há divergência doutrinária a respeito de quando se consuma um crime de ameaça, o STJ basicamente diz que é indiferente. Ele se consuma ou, né, quando as ameaças com teor intimidativo são proferidas, ou quando a vítima se sente, né, intimidada, não importa. Mas é um crime formal. Bom, seguimos. E agora, colegas, nós vamos tratar especificamente de um outro ponto muito relevante que diz respeito à natureza absoluta ou relativa da vulnerabilidade etária no crime de estupro de vulnerável. Nós já conversamos há alguns minutos a respeito das hipóteses de vulnerabilidade previstas no artigo 217, caput e parágrafo 1º do Código Penal. A vulnerabilidade etária, né, ou seja, aquela da vítima menor de 14 anos de idade, bem como aquela por enfermidade mental, em que a vítima não pode opor resistência, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, desculpem, ou quando a vítima, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência. Bom, agora nós vamos nos ater especificamente em relação à vulnerabilidade etária, ou seja, em relação àquela vítima que tem menos de 14 anos de idade. Colegas, o STJ sempre entendeu, majoritariamente, que a vulnerabilidade etária é de presunção absoluta. Significa dizer que bastava que o sujeito praticasse conjunção carnal, o ato libidinoso diverso de conjunção carnal com uma vítima com menos de 14 anos de idade, independentemente de qualquer outra circunstância, de qualquer outro elemento, que estaria configurado o crime de estupro de vulnerável. Inclusive, isso ficou assentado na súmula 593 do STJ. Olha o que diz a súmula 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Então percebam que bastava a prática do ato libidinoso ou da conjunção carnal com vítima de menos de 14 anos de idade para configurar o crime de estupro de vulnerável, independentemente de qualquer outra alegação. E nós sabemos que essas teses defensivas, no sentido de que a vítima consentiu, havia um relacionamento amoroso entre eles, os pais da vítima consentiram, sempre foram teses muito levantadas pelas defesas como forma de tentar se afastar a tipicidade material do crime de estupro de vulnerável, e o STF sempre rechaçou isso.
Todavia, é importante salientar que, mais recentemente, o STJ, se eu falei STF, desculpe, o STJ tem mitigado, relativizado, e eu diria até de maneira perigosa, a própria súmula 593 que o próprio tribunal aprovou, estabelecendo uma certa relativização ou mitigação do entendimento de que a vulnerabilidade etária é absoluta. Neste caso concreto, o primeiro sobre o qual nós vamos conversar, percebam que o STF fez um distinguish em relação à súmula 593, dizendo o seguinte: vislumbre-se então a necessidade dessa distinção, porque na questão tratada no acórdão proferido sobre a sistemática dos recursos repetitivos, a vítima era criança com 8 anos de idade, enquanto o imputado possuía idade superior a 21 anos. Ou seja, né, o que gerou, né, portanto, ali a súmula, o caso que gerou a súmula 593 era essa situação, né? Um sujeito que tinha 21 anos, enquanto a vítima tinha 8 anos. Mas no presente caso, nesse, né, sobre o qual nós estamos conversando, a situação é um pouco diferente. O STJ diz o seguinte: neste caso, o agente tem 23 anos de idade, ou tinha na época 23 anos de idade, e a vítima tinha 13 anos de idade. 10 anos de diferença. E aí o STJ utilizou como argumentos para afastar a súmula 593 e, portanto, para absolver o acusado, alguns argumentos no seguinte sentido. A própria vítima e o réu admitiram o breve relacionamento amoroso, ambos afirmando categoricamente que nenhuma das relações sexuais fora tida de forma forçada, mas, ao contrário, ambas foram consentidas pela vítima. E é importante a gente salientar que, na verdade, o entendimento que o STJ tinha era de que a vítima com menos de 14 anos sequer tem capacidade de consentir para a relação sexual. E por isso que não faria nenhum sentido a discussão sobre o consentimento ou não da vítima com menos de 14 anos, porque ela não tinha capacidade para consentir. O STJ sempre entendeu isso. Sempre entendeu que a vítima com menos de 14 anos de idade não tinha consentimento, não tinha capacidade para consentir com a relação sexual, e por isso, independentemente de qualquer coisa, o crime estaria configurado. Mas aqui não. Aqui o STJ disse, então, que o STJ levou em consideração, levou em conta que a vítima disse que consentiu com a relação sexual. Ok. Ainda, né? Asseverou também que o contexto probatório demonstra que aos 13 anos a vítima já tinha capacidade de discernimento de seus atos. Algo, como eu disse antes, que o STJ vinha sempre rechaçando. O que afasta a vulnerabilidade absoluta e demonstra que as relações sexuais foram praticadas com consentimento do ofendido. Além disso, olha o que o STJ diz. A diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante. Recordo aos colegas, são 10 anos de diferença. Quanto ao acórdão paradigma, né? Ou seja, em relação àquele outro primeiro acórdão, né, que era de 21 anos para 8 anos. Aqui o STJ achou que não havia tanta diferença de idade. Bem como que houve consentimento da adolescente, além de ter havido um relacionamento amoroso entre eles. Então percebam que na visão do STJ, 10 anos de idade, aparentemente, 10 anos de diferença, não é uma diferença muito grande para fim de estupro de vulnerável. Eu, respeitosamente, discordo desse posicionamento do STJ, mas foi um outro critério utilizado pelo STJ para afastar a súmula e absolver o acusado. Então, primeiro critério, havia um relacionamento amoroso entre eles. Um segundo critério, a vítima supostamente consentiu, né, com a relação sexual. E um terceiro critério aqui, a diferença de idade de 10 anos não era tão grande. Ok. Então, segue o STJ, não se evidencia relevância social do fato a ponto de resultar a necessidade de sancionar o acusado, tendo em vista que não se identificou o comportamento do réu que pudesse colocar em risco a sociedade ou o bem jurídico protegido. Percebam, colegas, que na verdade o que o STJ está fazendo aqui neste caso concreto e em vários outros é aplicando o princípio da insignificância ao crime de estupro de vulnerável. É exatamente isso que este trecho da emenda nos denota. Porque se o STJ está dizendo que o que motiva a não aplicação de sanção nessa hipótese é a ausência de lesão ao bem jurídico protegido, é porque ele está levando em conta, então, a ausência de tipicidade material. E nós sabemos que o princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Já falamos sobre isso hoje, inclusive. Então, me parece que o STJ, o que tem feito aqui nesse caso, e já fez em outros, é aplicar, embora não tenha dito expressamente, aplicar o princípio da insignificância ao crime de estupro de vulnerável. Já que, como ele mesmo disse, né, não se identificou o comportamento do réu que pudesse colocar em risco a sociedade ou o bem jurídico. Posicionamento do STJ. Bom, o STJ ainda disse o seguinte, né, que não se evidencia necessidade de pena. O que significa necessidade de pena, colegas? Nós não podemos confundir o princípio da insignificância com o princípio da bagatela imprópria, né? Muito trabalhado pelo saudoso professor Luiz Flávio Gomes. No princípio da insignificância, nós temos uma causa de exclusão da tipicidade material. Já no princípio da bagatela imprópria, nós temos uma situação em que nós temos um fato típico, ilícito e culpável, mas em que a aplicação de pena se mostra desnecessária por alguns motivos.
para algumas situações. Para boa parcela da doutrina, o perdão judicial é um exemplo prático de aplicação do princípio da insignificância na sua vertente imprópria, ou da bagatela imprópria. Então, eu percebo que aqui o STJ também está aplicando, me parece, a tese do princípio da bagatela imprópria, dizendo que não haveria necessidade de aplicação de pena, consoante os princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade. Nós sabemos, né, que a fragmentariedade e a subsidiariedade são expressões, são manifestações ou são subprincípios do princípio da intervenção mínima. Fragmentariedade que diz que o direito penal é fragmentário, ou seja, que somente deve se preocupar com uma parcela de bens jurídicos, não com todos, e somente com uma parcela de lesões a esses bens jurídicos, não com todas, ou seja, somente lesões insuportáveis a bens jurídicos extremamente relevantes. E a subsidiariedade diz que o direito penal só deve atuar naquelas hipóteses em que os outros ramos do direito não forem suficientes. Então, o STJ, que me parece, né, ao dizer que não houve risco ao bem jurídico protegido, está aplicando o princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Que não há necessidade de pena nesse caso concreto, está aplicando a bagatela imprópria. E fundamentando nos princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade, da proporcionalidade. Né? Então, segundo o STJ, a resposta estatal, neste caso concreto, com aplicação de direito penal e com sanção penal, não seria proporcional, não seria adequado. Bom, primeira observação. Nós temos um outro caso parecido com esse, mas com fundamentos diferentes. O STJ, portanto, já tinha um caso, como eu disse para você, de absolvição, numa situação de um jovem de 20 anos, trabalhador rural com pouca escolaridade, que manteve um relacionamento amoroso com uma adolescente de 12 anos. Só que o fundamento, neste caso concreto aqui, foi o erro de proibição. O STJ entendeu, neste caso concreto, também julgado em 2024, em março de 2024, que essa circunstância, né, do sujeito, né, do agente ser um trabalhador rural, ter pouca escolaridade, indicavam que ele não tinha consciência da ilicitude do fato por ele praticado. Então, percebam que o STJ, neste julgado específico aqui, que foi o agravo regimental no recurso especial 2.389.611 de Minas Gerais, também entendeu pela absolvição do acusado do crime de estupro de vulnerável, mas não com base naqueles mesmos fundamentos. Né? Não com base ali na bagatela, desnecessidade de pena, ou não com base na ausência de lesão bem jurídico, ou nos princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade ou da fragmentariedade. Não. Aqui o fundamento foi outro. Foi erro de proibição. Né? Ou seja, o STJ entendeu que o sujeito não sabia que o que ele estava fazendo era errado, era ilícito. Né? E tudo bem, esse é um fundamento mais técnico, mais jurídico, do ponto de vista de ser mais palpável. Né? E aqui nós estamos diante de uma diferença de idade de 8 anos. Será que 10 anos não é importante, 8 anos também não é importante, então que diferença de idade seria importante, né? Isso é uma questão relevante para a gente avaliar nesses casos de estupro de vulnerável, né? E nesse caso concreto, o outro fundamento utilizado pelo STJ foi o fato de que nasceu um filho da relação, né? Da relação amorosa tida entre esse agente e a vítima, desse sujeito com 20 anos, esse trabalhador rural com pouca escolaridade, e da vítima com 12 anos, tinha alguns outros fundamentos, né? Primeiro que tinha um consentimento dos pais da vítima, os pais da vítima tinham dado autorização no relacionamento e nasceu uma criança. E o STJ entendeu que também o princípio da proteção integral da criança justificaria, no caso concreto, a absolvição e a não aplicação de pena ao sujeito. No sentido de se estaria punindo mais a criança ao deixar essa criança sem um pai, com uma pena altíssima, né, provavelmente um regime fechado, do que, eventualmente, não punindo o pai por conta do estupro vulnerável cometido. Então, aqui os fundamentos foram diferentes, né? Erro de proibição, proteção integral da criança, né? Consentimento dos pais. Mas a questão mais uma hipótese que o STF relativizou a sua súmula, que estabelecia a vulnerabilidade etária como absoluta. E não vamos esquecer, colegas, que nós não estamos diante da chamada exceção Romeu e Julieta. Porque a exceção Romeu e Julieta, que é uma outra tese defensiva, também muito utilizada nesses processos, preconiza que, nas situações em que não há maior diferença de idade, e via de regra nós ficamos em 5 anos, né, em 5 anos a diferença de idade, como regra na exceção Romeu e Julieta, né, nessas situações, então, que a diferença de idade não é superior a 5 anos, em que supostamente houve consentimento, em que, além disso, houve relacionamento amoroso, em que a relação sexual não foi forçada, em que, eventualmente, a vítima já tinha experiência sexual anterior, nesses casos aqui, somados todos esses elementos, já houve, sim, absolvições por parte do STJ nessas situações, em primeiro grau e em segunda instância também. A exceção Romeu e Julieta já é uma tese mais conhecida, né? Só que ela é restrita para essas hipóteses de diferença de idade pequena, né? De no máximo 5. O STJ tem um caso específico aqui, ó, de diferença de idade de 6 anos, né?
o agente com 18 e a vítima com 12 anos de idade. Né? Então percebam que esses dois casos anteriores sobre os quais eu conversei com vocês, e principalmente o primeiro, a diferença de idade era bem superior, era de 10 anos. Né? Então, assim, nós temos que ter cuidado, temos que ter cautela com relação a essa situação, mas a realidade é essa. O STJ tem ampliado as relativizações, né? A própria súmula 593 do tribunal, que estabelecia a vulnerabilidade etária como absoluta. Muito cuidado com isso, então. Quis trazer aí para vocês todos esses julgados, foram 3 julgados específicos, né? Esse julgado especificamente do último, né, que foi aplicado aqui a exceção Romeu e Julieta, foi julgado em 2021, mas preferi trazer os 3 julgados, né, 2 mais novos e um pouquinho mais antigo, porque todos são na mesma linha. Próximo ponto, colegas. Funcionário da OAB é considerado funcionário público para fins penais. Esse é um julgamento um pouco mais tranquilo, assim, a gente não precisa perder muito tempo nele. Basicamente, o STJ, né, a partir da quinta turma, no agravo regimental, no habeas corpus 750.133, disse algo que já é majoritário na doutrina. Nós sabemos que tanto o STJ quanto o STF consideram que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma entidade sui generis, né, que tem uma personalidade jurídica sui generis, né? O próprio STF, né, já disse que a instituição, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, compõe uma categoria ímpar das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro, né, que não se sujeita, né, ao controle da administração. Contudo, né, e isso é importante salientar, isso vale tanto para o STJ quanto para o STF, o reconhecimento dessa autonomia e da independência da OAB, e até mesmo do regime trabalhista, né, dos seus empregados, não afastam a natureza pública do serviço. Então percebam que, embora haja, sim, uma certa dúvida, divergência, e se considere, né, que a OAB não pode ser considerada por si só um ente público, por si só um ente privado, mas sim é uma categoria ímpar, é uma personalidade jurídica sui generis, não há dúvida nenhuma de que o serviço prestado pela OAB é um serviço público. Sobretudo porque é ligado a uma função essencial da justiça com previsão na própria Constituição Federal, o exercício da advocacia. Então, nobre função. Então, percebam que se o que a OAB exerce é um serviço público, ainda que a sua personalidade jurídica não possa ser tida como uma personalidade jurídica de direito público propriamente dita, evidentemente que os funcionários da OAB também devem ser considerados funcionários públicos. Basicamente foi isso que o STJ decidiu. Né? Além disso, colegas, um outro fundamento importante é o seguinte: nós temos aqui uma previsão muito, muito, muito importante no parágrafo 1º do artigo 79 do Estatuto da OAB, que determina a aplicação aos servidores da OAB da Lei 8.112, que é a lei que trata do Estatuto, né, jurídico dos servidores públicos federais. Então perceba, se o próprio Estatuto da OAB determina a aplicação da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, aos seus próprios servidores, aos seus empregados, evidentemente que as pessoas que trabalham na OAB, os funcionários da OAB, devem ser considerados funcionários públicos. Né? A grande questão, o grande ponto aqui desse julgado, que envolvia, né, uma situação na qual uma pessoa ofereceu uma vantagem devida para um funcionário de uma seccional da OAB com a finalidade de obter gabarito da prova da ordem. Mas cuidado, né? Esse julgado, esse caso aconteceu em 2006. E, portanto, durante a época em que o exame da OAB era feito de maneira regionalizada, né, por seccional, e não de maneira nacionalmente unificada. Salvo engano, somente começou em 2007. Então, aqui a situação é essa, né? O sujeito ofereceu uma vantagem devida para o funcionário da OAB para obter o gabarito da prova da ordem, né? E a discussão era se poderia ou não poderia, nesse caso aqui, o sujeito responder por corrupção passiva, e se entendeu que sim, porque, repito, o funcionário da OAB deve ser considerado funcionário público, né? O STJ entendeu, colegas, que deve ser considerado funcionário público com base no parágrafo 1º do artigo 327 do Código Penal, né? Que é o conceito de funcionário público por equiparação. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratado ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. E o STJ entendeu nesse sentido, porque o STJ tem uma decisão, entende que, na verdade, a OAB é uma autarquia em regime especial, né? O STJ tem, assim, um entendimento nesse sentido, né? De que se trataria de uma autarquia em regime especial, né? Então, seria, em tese, aí, uma entidade paraestatal. Eu até discordo um pouco desse entendimento. Eu acho que seria até mais fácil de dizer que os funcionários da OAB são considerados funcionários públicos de acordo com o próprio caput do artigo 327, porque exerce uma função pública, né? Mas, independentemente de serem funcionários públicos
com base no artigo 327 caput ou com base no parágrafo 1º do artigo 327, o fato é que funcionários da OAB são considerados funcionários públicos para fins penais e, portanto, podem responder por crimes funcionais. Foi o que aconteceu neste caso concreto. Tá? Bom, outro julgado bastante relevante aqui do STJ diz respeito ao fato de que uma pessoa heterossexual pode sofrer homofobia. O STJ também, na sua quinta turma, no agravo regimental, no habeas corpus 844.274 do DF, né, com o relator foi o ministro Ribeiro Dantas, entendeu que o fato de uma pessoa ser heterossexual não afasta a possibilidade dessa pessoa ser vítima do crime de injúria racial envolvendo transfobia e homofobia. Nós sabemos, colega, inicialmente, é importante salientar, que o STF, né, em 2019, estabeleceu que condutas homofóbicas e transfóbicas, ao menos até que venha a lei especificamente relacionada a este tema, são espécie de racismo e, portanto, racismo entendido na sua dimensão social e, portanto, podem ser subsumidas aos tipos previstos na Lei 7716, na Lei do Racismo. Né? Especificamente, o que o STF disse foi o seguinte, né, o trecho lá do julgado. As condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem a versão odiosa, orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido esse, cuidado, né, na sua dimensão social, racismo social, ajustam-se por identidade e razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7716. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que o STJ analisou uma situação em que um sujeito foi ofendido na sua honra com a utilização de expressões homofóbicas e transfóbicas. Tá? Uma das principais teses defensivas era de que o crime não tinha restado configurado, o crime de injúria qualificada pelo preconceito, porque o sujeito se declarava heterossexual. Então, a defesa falou o seguinte, ora, se o sujeito se declara heterossexual, eventual ofensa homofóbica ou transfóbica não atinge a honra subjetiva dele e, portanto, não há que se falar em crime de injúria. E o STJ justamente assentou que não, que o fato de o sujeito se declarar heterossexual ou ser heterossexual não afasta a possibilidade de ele ser vítima do crime de injúria preconceituosa quando os elementos envolverem homofobia e transfobia. Né? Então, esse foi o julgado do STJ, e ele não é, assim, um julgado muito difícil de ser compreendido, mas é importante que nós tenhamos isso em mente, porque até a tese do sujeito foi uma tese criativa, e, portanto, tem grande chance de ser cobrado em prova. Né? E a única coisa que eu gostaria apenas de lembrar aos colegas é que esses fatos, os fatos, né, que foram julgados nesse caso, analisado pela STJ, aconteceram antes da mudança da Lei 14.532 de 2023. Muito importante, colegas, cuidado, tá? A Lei 14.532 de 2023 derrogou, ou seja, revogou parcialmente o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. E esta lei instituiu o parágrafo 2º, o artigo 2º-A da Lei 7716. Hoje, o crime de injúria preconceituosa, quando envolver elementos relacionados à raça, cor, etnia ou procedência nacional, tem previsão específica na Lei 7716. Não significa, todavia, que não exista mais o crime de injúria racial, de injúria preconceituosa no Código Penal. Existe. Mas a injúria preconceituosa ou injúria discriminatória prevista no Código Penal, hoje está restrita apenas às hipóteses em que forem utilizadas para fins de injúria questões relacionadas à religião, condição de pessoa idosa e condição de pessoa com deficiência. Então, quis fazer esse reporte para vocês também, trazendo essa novidade, porque é importante, né, a gente ter em mente que a Lei 14.532 não abrogou, não revogou completamente o crime de injúria preconceituosa do Código Penal. Não. Mas se os elementos forem raça, cor, etnia ou procedência nacional, hoje o crime de injúria racial está previsto, então, na Lei 7716, e para os demais elementos, aí sim, continua a previsão no Código Penal. Então, em resumo, colegas, o fato de o sujeito se declarar heterossexual não afasta a possibilidade de ele poder ser vítima do crime de injúria preconceituosa que envolve elementos de transfobia ou homofobia. Colegas, seguimos no próximo bloco.